Fala, eletricistas, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à nossa semana de comandos elétricos. Você que não assistiu às aulas anteriores, volta um pouquinho, assiste. É importante que você veja todas elas, legal? Bom, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre componentes para comandos, né? Componentes usados em painéis elétricos, em acionamentos de equipamentos. E eles são uns componentes chaves, assim, uns componentes principais que possibilitam o nosso comando elétrico, a nossa automação, assim por se dizer. Bom, primeiro o que eu tinha que falar para vocês é sobre chaves manuais. O que são as chaves manuais? São todas aquelas chaves que acionam e desacionam cargas. Então nós temos aqui, ó, alguns exemplos de chaves manuais, né? Onde eu tenho aqui chave geral com sistema de proteção NR10, onde eu tenho aqui chaves mais convencionais, né? Chaves aqui, ó, partida estrela triângulo, tá? Chaves com posição 1 e 2, né? Você pode usar essas chaves aqui para fazer reversão e por aí vai, tá, pessoal? Então tem N modelos, né? Essa aqui é uma chave com bastante posições, essa aqui é uma chave com 10 posições, né? E aqui temos aqui uma chave, né, para leitura de tensão. Então você coloca um aparelho, só medidor de tensão, e faz a comparação entre fases, né, RS, ST e por aí vai. Bom, eu gosto de falar assim, pessoal, chave é um componente que deve ter um cuidado especial em usar, tá? Então, se você, por exemplo, for fazer o uso de chave para acionar cargas, se for um acionamento simples, um motor de pequeno porte, legal. Motores de grande porte, evita usar chave, né? A vantagem de você usar chave é que você tem um baixo custo, ela é como se fosse um interruptor de potência, né? Ela é de baixo custo, você aciona e desaciona. Para painel elétrico, eu recomendo usar chave sim, somente para a chave geral, tá? Usar para a chave geral, para fazer uma comparação de tensão, né, que é o caso ali, mas não para acionar cargas diretamente. Bom, por que não recomendo para acionar cargas diretamente? Se você precisar de algum nível de automação que seja, algum controle, né, uma implantação de uma NR12, NR10 num painel, a primeira coisa que eles vão pedir para você é retirar essa chave de acionamento manual. Porque toda vez que você trabalha com essas chaves de acionamento manual, você tira a possibilidade de um sinal eletrônico desligar o equipamento. Quando você tira essa possibilidade, você leva a fazer um equipamento mais arriscado, um equipamento que pode matar uma pessoa, por exemplo, né? Um exemplo que eu costumo falar é assim, né? Imagina se um monte de alavanca numa máquina, né? Um monte de chave, coisa, e aí você fala assim, né? Tá numa situação de risco e você fala para alguém que está passando, viu? Aperta, puxa a alavanca para parar o motor, né? Aí a pessoa vai lá e puxa a alavanca, só que ela puxa uma errada ou em posição errada, aquela mesma, e acaba piorando a situação em vez de facilitar, né? Tem um caso de um bobinador que aconteceu isso, né? O operador se enroscou, começou a se machucar, a pessoa foi lá tentar ajudar, ela acelerou o bobinador em vez de desacelerar, né? Se possuísse um botão vermelho, cogumelo, com um círculo amarelo em volta escrito emergência, eu tenho certeza que seria ali que seria pressionado. E não no caso da chave lá. Legal? Bom, contator. O que é um contator, né? O contator, ele é a mesma ideia da chave manual, porém ela tem uma facilidade que é a parte interna, a parte de bobinas dela. Então, o uso, né, de chaves gerais, assim, chaves manuais, ela implica no risco ali para quem está operando. A pessoa está operando e se precisar fazer um desligamento rápido e não for aquela pessoa que opera a máquina todo dia, a outra pessoa pode ser induzida ao erro. É o caso de um bobinador, né, que eu vi um vídeo onde a pessoa começou a se machucar e pediu para alguém ajudar. Pô, desliga lá que eu não estou alcançando. A pessoa correu para desligar e acionou a primeira alavanca que viu, a primeira chave que viu, e levou essa pessoa a óbito, né? A máquina ela acelerou em vez de desacelerar. Então, se tivesse um botão lá, cogumelo vermelho, com um círculo amarelo em volta, falando assim, ó, aperte aqui em caso de emergência, tinha resolvido o problema
tinha parado a máquina, certo? Então, toda vez que você precise automatizar um processo, que você precise facilitar um desligamento em caso de emergência, que você precise implantar cortinas, barreiras de luz, etc., a aplicação de chaves manuais não serve, tá? Eu acho legal você aplicar a chave manual para a chave geral de painel, para a seleção de tensão, né, para mostradores, que é o caso daquela chave que eu apresentei para vocês. Isso é interessante, legal? Bom, para isso daí nós temos o contator, né? Eu tenho aqui uma contatora de comando, mas a ideia do contator é geral, né? A contatora, pessoal, que é feita para partir cargas, ela possui ali os seus contatos, né? Contatos de potência. Esses contatos de potência têm a mesma função da chave manual. Porém, a facilidade que eu tenho no contator é que ele possui uma bobina, e essa bobina, ao ser energizada, ela traz esses contatos, ela faz o fechamento da parte de potência da parte pesada. Olha que interessante isso daí. Com essa facilidade, eu consigo implantar lógica de contatos para falar a hora que eu quero que isso daqui entre ou não. Eu consigo fazer um acionamento de um contator desse daqui à distância. Vamos supor que seja um ambiente extremamente perigoso, seja uma máquina perigosa e eu preciso acionar essa máquina. Eu preciso estar diretamente lá em cima do equipamento para acionar? Não. Eu posso levar um fio até a bobina desse contator, esse contator está na área perigosa, e de uma área segura eu aciono e desaciono o meu painel. Tem o sistema de rearme de subestação que o pessoal está implantando, que eles colocam do lado de fora da subestação, exatamente por segurança, ou seja, do lado de fora a pessoa aciona, né, e o equipamento lá dentro responde conforme isso daí. Se tiver algum problema lá dentro, fechou um curto, explodiu alguma coisa, etc., o funcionário, o operador, ele não está exposto ao risco. Por isso que é legal a ideia de usar contatores. Tem também a aplicação de contator na parte de automação, né? Então você usa ali para automatizar, por exemplo, um sinal de CLP, aciona um contator que aciona um motor gigante. Diretamente o CLP não teria potência para fazer isso daí. Daí entra os contatores, né, para fazer esse tipo de trabalho. E você consegue também via internet acionar um contator em qualquer lugar do mundo, desde que esse contator esteja conectado à rede por meio de interfaces. Então você consegue, por exemplo, ligar uma bomba de água lá no Japão, um exemplo, se ela estiver conectada à rede e você, por meio de um celular ou um notebook, um computador, você fazer esse acionamento via internet. Olha só que legal, né? Então, o contator ele facilitou a vida e ele permitiu a melhoria de processos e automações, tá? Bom, contator de potência AC, né? Então, nós temos ali contatores. E esses contatores eles são específicos para determinados tipos de trabalho. Então temos as categorias de contator, né? Tem contator, por exemplo, que é para acionar cargas resistivas, que é o AC1. Tem contatores que é para acionar, né, cargas um pouco acima das resistivas, bobinas, né, mas bobinas mais pequenas, AC2. Puramente indutivas, AC3. E aí vai aumentando as categorias das bobinas, né, do tipo de acionamento, né, do meu contator. Então você tem que aplicar conforme. Você tem contator, por exemplo, específico para cargas capacitivas, que é banco de capacitor, aonde os contatos dele, o segredo, né, desses ACs que tem aí, AC1, AC2, AC3, é os contatos. Por quê? Porque o contato vai abrir o arco elétrico. Esse arco elétrico abrindo entre os contatos, ele tem que ter, né, uma dissipação correta, ele tem que aguentar a temperatura, né, que a categoria vai exigir do contato, para que o contator não tenha uma vida encurtada. O que acontece? A pessoa implica, né, emprega um contator, por exemplo, errado, né, um AC1, por exemplo, no lugar que entraria um AC3, e aí esse contator deteriora. Ele é um contator mais barato, né, um contator mais baratinho, só que a questão do barato às vezes sai caro, porque você tem que trocar ele mais vezes, porque ele não é próprio para aquele emprego e ele pode deixar a máquina parada, deixar a empresa na mão. Acontece bastante assim da pessoa ir lá fazer uma manutenção, trocar o contator, nem reparar que categoria que é e já, né,
futuramente ter um problema e ser chamado de novo e acaba colocando em xeque a credibilidade da pessoa que está fazendo a instalação, que está fazendo o trabalho elétrico ali. Legal? Bom, nós temos, além dos contatores AC, temos os contatores DC, né? DC para cargas corrente contínua. Então, para acionar motores de corrente contínua, alimentadores de corrente contínua, temos os contatores DC. Muitas das vezes a gente confunde. Às vezes você tem contator, por exemplo, que ele é AC, mas a bobina dele é para corrente contínua, né? Ele tem a bobina, por exemplo, 24 volts, mas os contatos dele é para o AC, é para acionar motores alternados, né? Porque a bobina é somente a parte que vai fazer o funcionamento do contator ou não, atracar e desatracar, né? Fazer os contatos fecharem ou abrirem conforme acionamento. Já o contator, né, que é o CC, que é o C1, C2, DC1, DC2, etc., ele é também para determinados tipos de carga. Então você tem cargas, motores, né, corrente contínua, etc., que vão abrir arco nos contatos conforme o tipo de motor que está sendo encaixado ali naquele contator. Então tem uma tabela também para os contatores DC. Só não confunde isso com a bobina, tá? Você pode ter contator DC, né, os contatos DC, porém a bobina AC, né, um exemplo, porque a bobina é só o acionamento da bobina, a parte de contato que é o pesado ali que importa. Então quando você for dimensionar um contator, você vai ter que prestar atenção em alguns detalhes. Que detalhes são esses? Primeiro, potência dos contatos, né, contato de força dele. Pô, meu contato de força vai acionar uma carga de quanto de corrente, de quanto de potência, né? Tensão de trabalho dos contatos, né? Às vezes tem uma tensão maior do que o normal aí, né? Então você tem que ficar esperto. Se você for trabalhar com tensões padrão, todos os contatores de mercado já suportam, tá? Então é a corrente que importa, a quantidade de contatos auxiliares que você precisa. Bom, como assim contato auxiliar? É a mesma ideia dos contatos de potência, só que eles são contatos de corrente reduzida. Eles são ali no máximo 5 amperes de trabalho. Para que serve contato auxiliar no contator? Para fazer lógicas de comandos elétricos. Então você usa para fazer selos, para fazer intertravamentos, para fazer partidas sequenciadas. Você usa os contatos, né, para que você sinalize, né, por exemplo, esse motor está ligado, esse motor está desligado, etc. Então são os contatos auxiliares. Tem contator que já vem com contato auxiliar. Se não vir, você tem que ver se o contator suporta a adição de contatos auxiliares. Então você encaixa na parte superior desse contator contatos auxiliares ali para que eles trabalhem junto com os contatos de potência, né, fazendo a sua lógica de comando funcionar. Bom, temos também um contator de comando. Esse que está na minha mão, por exemplo, é um contator de comando. O contator de comando, ele é a mesma ideia do contator, só que ele tem a corrente dos contatos dele reduzida. Então ele serve para fazer lógica de contatos. Ó, esse aqui é um modelo, por exemplo, que ele possui um contato aberto, 2 fechados e 1 aberto. Então ele possui 4 contatos auxiliares, sendo que 2 são abertos e 2 são fechados, tá? E a sua bobina de trabalho aqui. Ele está falando que ele é um contator 24 volts, mas não necessariamente seus contatos são 24 volts, é a sua bobina que é 24 volts. A bobina do contator está marcadinha aqui, A1 e A2, beleza? Bom, então, essas as categorias, os contatores e suas categorias de trabalho, certo? O que é um relé, pessoal? O que é um relé? O pessoal fala assim, mas o contator é o relé? Basicamente é, tá? Basicamente é um relé. A diferença está no tamanho, né? Normalmente relé possui tamanho reduzido, tamanho enxugado, e relés, né, em sua grande maioria, possuem correntes de trabalhos menores. São utilizados, por exemplo, para acionar contatores, né? Pensa no seguinte, o problema que a gente tem na eletrônica, por exemplo, é a questão do interfaceamento. O que é interfacear? É você pegar uma tensão, né, e corrente baixa, que sai, por exemplo, de um computador, de um CLP, e fazer acionar uma carga grande. Só que se você manda sair diretamente o sinal de um CLP para a bobina de um contator,
Se esse CLP não tiver a saída preparada para esse tipo de coisa, a hora que ele energizar a bobina do contator, a bobina às vezes é pesada para ele, e aí você queima a saída do CLP, você, né, acaba com a saída do CLP, você vai ter um prejuízo ali. Aí o que o pessoal faz? Alimenta um relé antes, então sai do CLP, alimenta um relézinho, esse relé por sua vez alimenta o contator, porque daí nos contatos do relé existe a capacidade para suportar a corrente da bobina do contator. E se você tiver um problema, por exemplo, de fechamento de curto ali no contator, etc., tensão reversa, tananã, vai matar quem? Vai dar problema no relé. E o relé não vai passar esse problema para dentro do CLP, porque é muita coisa para andar, né? Se chegar até lá dentro foi uma situação muito rara que aconteceu, né? Muito espaçada, assim, é difícil até de ver isso acontecer, tá? E é mais barato você trocar um relé do que um cartão de CLP, por exemplo, que é bem mais caro, porque ele tem vários cartões, várias saídas, várias entradas, etc., dependendo do modelo, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? E o relé nós temos também, né? Todas as configurações que eu falei para você do contator, eu tenho no relé também. Então eu tenho um relé para acionar cargas de potência, eu tenho um relé para acionar cargas de comando, tem relé com contatos variados, tem um relé com contato só, né? Às vezes é um relé de potência que é um contato só, às vezes é um relé de comando que é um contato só. Então tem N modelos, né? Temos relés pulsadores, né? Que são relés que trabalham somente com pulso, então você tem que pulsar 2 vezes para o relé trocar de posição. Isso tudo é usado na parte de comando. Se você se interessou, é legal também você dar uma pesquisada sobre, né, esses componentes, se aprofundar no que eu falei para você ficar por dentro, tá bom? Então, basicamente, o interfaceamento serve para fazer um sinal de baixa intensidade, de baixa potência, fazer uma bobina, por exemplo, um contator que é maior, trabalhar, tá? Então é uma forma de você fazer de uma maneira indireta, né? Manda o Zé pro Zé mandar alguém fazer, entendeu? Como se fosse o chefe de uma empresa, né? Manda o líder, pro líder pedir pro operador da máquina fazer a função, né? E não ele diretamente falar com o operador. Bom, além do interfaceamento, nós temos também relés de acoplamento óptico, né? Relés acopladores, né? O que são relés acopladores? São relés que possuem dentro dele LED, né, e sensores de luz. Então ele é basicamente um sensor de luz com LED. Quando você precisa dar um sinal para esse relé, ele acende um LED dentro dele, um LED infravermelho normalmente. Esse sensor infravermelho percebe o sinal e comuta do outro lado, ou seja, ele é isolado fisicamente um ponto do outro via, né, luz. Então, um relé acoplador serve para isso, para tirar totalmente aquela interação de sinal de um ponto para o outro. Então, por exemplo, o CLP quer partir um motor e você tem um relé acoplador óptico, o CLP aciona esse relé por sua vez interfaceia, né, ele dá o sinal de luz, do outro lado do relé tem um sensor de luz dentro dele já embutido e ele fecha ou abre contatos na saída dele. Quando ele fez isso, daí você manda isso daí para um contator, por exemplo, para esse contator trabalhar, né, e acionar a carga. Bom, é útil pelo seguinte, pessoal, a quantidade de ciclos que esse tipo de relé suporta é muito elevada. Então você tem, né, a situação onde você emprega vários e vários ciclos ali nesse tipo de relé e ele não acaba, né? Ele dura muito tempo aí e você isola, né, fisicamente um ponto do outro. E para acionar um relé desse daí também, o sinal de tensão em corrente que vai para ele, para que ele trabalhe, é bem baixo. Isso não força, por exemplo, uma saída de um controlador, por exemplo. Tá legal? Bom, temos também relés de estado sólido. Nada mais é do que um componente eletrônico, como se fosse um transistor, né? A ideia, aonde você permite a passagem de um ponto para o outro por meio de um pulso. Então, quando você dá um pulso eletrônico nesse componente, ele comunica um lado com o outro, ele fecha contato. Quando você tira, ele abre. Então é um relé que não possui contatos, né? Se você pegar um contator desse aqui e chacoalhar, você vê que internamente tem um monte de contatinho chacoalhando, né? Mas esse tipo de relé não. Esse tipo de relé ele já não existe isso daqui, ele é maciço, né?
A vantagem dele é isso, não existe abertura de arco elétrico durante a comutação de contatos. Isso resulta numa vida útil elevada desse tipo de relé. Ele não cria aquele risco, por exemplo, de entrar sujeira, né? Pode entrar uma formiga dentro do contator, fez um formigueiro lá. Quando eu pedi para o contator funcionar, ele não movimentou porque ele estava cheio de inseto dentro, né? Casinha de inseto, etc. Ou de repente um líquido que caiu, alguma coisa em cima desse contator. Já peguei caso desse jeito, a máquina parou de funcionar, uma máquina assim que funcionava muito esporádico, e quando ela foi funcionar não funcionou, daí me chamaram, aí eu fui lá, eu só limpei os contatores, acertei, voltei tudo no lugar, voltou a funcionar, tá? Mas foi uma situação crítica, né, que precisava realmente daquela máquina naquela hora, a empresa fica na mão e a coisa fica chata, né? Então, o relé de estado sólido, ele é muito usado nesse tipo de coisa. Bom, e o relé de estado sólido, pessoal, ele não trabalha só com carga pequena, tá? Você tem relés de estado sólido grande, você tem relés que suportam cargas grandes, você consegue partir motores diretamente com relés de estado sólido, tá? Isso é legal pra caramba, né? Porque criou essa facilidade. Legal? Bom, quero agradecer a você que assistiu essa aula, muito obrigado e até a próxima aula aí, e se liga aí na Semana de Comandos Elétricos.